Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a este nosso primeiro vídeo. E a gente vai falar hoje de um assunto, antes de mais nada, triplo C. Curta, compartilhe e comente aqui abaixo durante o vídeo, durante o decorrer do vídeo, para que a gente possa ter mais informações do que vocês precisam se entender, do que vocês precisam aprender para que a gente consiga chegar e ajudar mais pessoas possíveis. Então, para quem não me conhece, eu sou Emanuel Lourenço, sou analista comportamental, sou piloto de avião, fui gestor de escola de aviação, fui auxiliar de coordenação do curso de comissários, sou graduando em psicologia e aqui a gente vai trazer muitos assuntos para vocês inerentes ao processo seletivo, inerente a outras situações, inerente a tudo aquilo que pode ajudar vocês a alcançar as asas de vocês, né? Então hoje a gente vai falar de um tema muito importante que é ansiedade no processo seletivo, ansiedade na dinâmica de grupo mais especificamente. E para isso eu preparei um slide e quando a gente fala do slide, se você não é inscrita, se você não é inscrito, se inscreva no canal, que isso ajuda muito a gente levar essa mensagem para mais pessoas. E quando a gente fala de ansiedade, a mão já começa a suar, né? O coração já começa a palpitar. E será? Como é que vai ser? Então a gente fala muito de ansiedade, é um dos fatores que podem causar uma reprovação. E a gente vai falar de alguns fatores que, por exemplo, pode causar essa ansiedade, pode, quem sabe, até tirar você do processo seletivo. Então é muito importante que você fique bem atento. E o último elemento é um dos mais importantes. Para isso a gente criou uma apresentação para que fique bem didático para você. Então nossos vídeos serão sempre assim, com apresentações, para que fique didático, para que vocês possam verificar não somente a gente aqui falando, mas para que vocês possam verificar e ver também em loco tudo que a gente vai poder falar para vocês sobre, nesse caso aqui, ansiedade na dinâmica de grupo. Então, coração palpitando, mão suada, voz trêmula, e aí você recebe aquele tão sonhado e-mail onde você passou no Fit Cultural, onde você foi bem colocado nas provas, e agora você tem que fazer uma dinâmica de grupo. Essa dinâmica aqui vai ser online e muitas vezes as dinâmicas, quando são presenciais, você tem não somente que demonstrar muita segurança na hora de falar, mas também na hora do seu gestual, seu corporal. E isso faz com que as pessoas já comecem a trazer um ponto aqui muito importante. Olha que interessante, se a dinâmica é online, eu tenho que controlar menos variáveis, eu tenho que menos variáveis para controlar. Por exemplo, eu vou estar fazendo a dinâmica sentado, sentada, eu não vou ter que controlar aquela questão de tremedeira nas pernas, a minha gesticulação. Então é muito importante que a gente comece a focar nisso daí. Então, vamos lá, uma coisa muito interessante onde a gente vai abordar hoje, ansiedade dinâmica no grupo, fatores que causam e como amenizar. Para isso, a gente trouxe alguns pontos importantes este que a gente vai trabalhar já inicialmente agora. Fatores que podem influenciar: medo do julgamento. Quem é que não tem o medo do julgamento? Afinal de contas, você no processo seletivo e nessa parte aqui da dinâmica de grupo, você vai consequentemente estar sendo meio que julgada. Será que este perfil que eu trouxe, será que esse perfil que os selecionadores trouxeram para a próxima fase, será que é aquele perfil que a gente está condizente? Como que essa pessoa consegue agir dentro de uma dinâmica de grupo? Como é que essa pessoa toma decisão em conjunto? Como que essa pessoa age com outras divergências, com situações divergentes e assim por diante? Então, quando a gente fala do medo do julgamento, quem é que não tem medo de ser julgado? E a literatura traz a seguinte questão: os medos, os participantes podem se sentir ansiosos, claro, com medo de serem julgados pelos outros membros do grupo. Então, medo de serem julgados pelos outros membros do grupo. E também medo de ser julgado automaticamente ali, querendo ou não, é um julgamento. Quem vai ser selecionado ou selecionada?
Eles podem se preocupar com a impressão que estão causando ou com a possibilidade de cometerem erros publicamente. Uma coisa muito interessante, quando a gente fala de ansiedade, a ansiedade é muito importante. Todos nós temos ansiedade, todos nós sofremos de ansiedade, porque a ansiedade nada mais é uma questão onde você não sabe o que pode te esperar ou você espera muito por alguma coisa que vem acontecer. Então você fica ansioso, você fica esperançoso, você fica, quando está ali toda hora dando um F5 no seu computador ali, no seu e-mail, para ver se você recebe aquele e-mail. Quando você recebe, e agora? Será que eu estou preparada? Será que eu estou preparado? Será que eu vou me sair bem? Então, esse medo de julgamento, não somente o medo do julgamento externo, mas também o medo do julgamento, do próprio julgamento. Então, é um dos fatores que podem te eliminar de cara ali no processo seletivo, nessa fase da dinâmica de grupo. Outro ponto importantíssimo, já falamos do medo do julgamento, outro fator que pode te eliminar, fatores que é pressão para se destacar. Uma das coisas importantíssimas quando a gente entende dentro de um processo seletivo, eu tenho um número de vagas X, eu tenho Y pessoas que vão ser selecionadas para essa fase. E aí, você estudou, você se dedicou, você está naquele trabalho, sonhando com aquela vaga na empresa aérea, e aí você tem aquela simples questão, nossa, eu tenho que passar, eu tenho que me sair bem. E você consegue ter não somente uma pressão interna, mas também pressão externa, pressão dos familiares, pressão das pessoas que acreditam em você, pressão das pessoas que estão junto com você, pressão dos familiares, dos pais, dos namorados, namoradas, esposos, esposas, pressão de todo o grupo e, mais do que isso, a sua pressão interna, aquilo que você se cobra muito. E é muito interessante a gente falar que existem perfis comportamentais que têm níveis de cobrança mais altos. E aí a gente fala de perfis de conformidade e de estabilidade. São perfis que vão se cobrar muito mais. E existem formas que a gente não vai falar nesse vídeo, é assunto do próximo vídeo, como você pode amenizar esses efeitos, como que você pode amenizar cada efeito. A gente falou medo de julgamento, pressão para se destacar, e nós vamos falar do seguinte ponto, pressão para destacar. O que é a pressão para se destacar? Em dinâmicas de grupo, há muitas vezes uma competição implícita ou explícita para que se destacar e demonstrar habilidades específicas. Isso pode aumentar a ansiedade entre os participantes, especialmente aqueles que se sentem pressionados a ter um desempenho excepcional. Quando a gente fala de a pressão para se destacar, é muito importante a gente entender a seguinte questão. Será que eu me cobro muito? Será que eu estudei bastante? Será que eu entendo a parte técnica? Como que vai funcionar essa dinâmica? Isso vai fazer com que você fique muito mais tranquila, muito mais tranquilo durante a sua fase, durante a sua etapa, durante aquele processo da sua dinâmica de grupo. A partir do momento que você estudou a parte técnica, como que funciona a dinâmica, você já sabe qual é o gabarito que você tem que levar. Quando você entende essa dinâmica, como você se entende, como que você reage diante de situações de estresse ou situações normais, vai fazer com que você também comece a se autorregular e fazer com que você não aumente essa ansiedade e também que você não aumente essa pressão para se destacar, visto que realmente você precisa se destacar em algum momento, você precisa realmente colocar a sua ideia em jogo, você precisa se destacar para que o selecionador fale, olha, fulano de tal sabe e está alinhado ao que a gente busca, fulano de tal sabe trabalhar em equipe, certo? Então é muito importante entender qual é o seu nível de pressão interna, qual é o seu nível de cobrança. Então pessoas que se cobram demais precisam e necessitam neste momento de começar e parar para verificar o quanto você está se cobrando. E está se cobrando realmente de forma excessiva? Será que é necessário tudo isso mesmo? Será que é necessário tudo isso mesmo para que você
tenha muito mais tranquilidade. Se você comece a elencar, pergunte para outra pessoa, será que é necessário isso mesmo? Então nós falamos meio de julgamento, pressão para se destacar. Nosso próximo aqui, vamos falar de expectativa pessoal elevada. Quando nós falamos de expectativa pessoal elevada, eu trago aqui 2 pontos. Quando eu falo de expectativa pessoal elevada, eu trago aqui 2 pontos. Primeiro ponto, visto que se você foi para a próxima etapa, se você está na próxima etapa, eu tenho certeza que você, primeiramente, está alinhado com o perfil da empresa. E, de segunda forma, você foi muito bem nos testes, ok? Então, passa essa fase, deixa essa fase para lá. Essa fase já passou, deixa ela para lá. Agora, nós temos que entender o seguinte, essa expectativa pessoal elevada. O que nós falamos, o que tem a dizer sobre expectativa elevada? Alguns participantes podem impor a si mesmo expectativas irrealistas sobre seu desempenho na dinâmica de grupo, o que pode levar a sentimentos intensos de ansiedade, caso não consigam atender às expectativas. E quando a gente fala de expectativas elevadas, nossa, eu vou ter que fazer isso, eu tenho que demonstrar isso. E aí, muitas das vezes, as pessoas esquecem que é uma dinâmica de grupo, e focam mais na questão individual, visto das expectativas elevadas. Então, é muito interessante, é muito importante você entender quais são as expectativas. E quando você entende de forma técnica como que vai funcionar aquela dinâmica de grupo, eu tenho a certeza de que você conseguirá regular essas suas expectativas. Perfeito? Então, para o nosso próximo quesito, incerteza sobre o processo. Quando nós falamos sobre incerteza sobre o processo, quando os participantes não têm clareza sobre o propósito da dinâmica de grupo, o que será avaliado ou como serão avaliados. Isso pode aumentar a ansiedade, pois eles não sabem exatamente o que esperar. Um ponto importantíssimo, gente. Quando a gente fala incerteza sobre o processo, é algo assim que eu acredito que vocês que já estão ou estão esperando, eu gosto muito de falar, gente, esquece a fase que passou. Foi chamado a receber o e-mail, ou mesmo que você ainda não tenha recebido o e-mail, foca no próximo passo. Vamos focar nos inimigos que estão mais próximos. Aqueles inimigos a gente já venceu aquela batalha. Agora é a hora de a gente vencer a próxima batalha. Para que a gente tenha certeza do processo, quando eu tenho certeza do que eu vou ser cobrado, quando eu tenho a certeza de que aquilo realmente vai fazer com que eu me sair bem, quando eu conheço como que vai funcionar o processo. Então, como eu vou ser avaliado? Então, existem diversos outros mentores que falam, que se preparam para o processo, te prepara para o processo em si. Então, é muito importante a gente entender como que vai funcionar o processo, o que vai cair, como que caiu os anos anteriores. E uma coisa que a gente fala muito interessante lá nos nossos cursos é buscar no edital o que será cobrado na próxima fase, nessa fase de dinâmica de grupo, e qual é o perfil que eles estão buscando. Você pode ter passado no fit cultural, visto que é um intervalo de características de personalidade bem mais amplo. Agora, na hora da dinâmica de grupo, será que aqueles quesitos que eles já colocaram lá no edital, será que você vai colocar isso à prova? Será que você vai conseguir levar isso para dentro da dinâmica de grupo e passar para a próxima fase? Então é muito interessante para que você consiga êxito, ter essa expectativa e saber dosar essa incerteza. Contra a incerteza, certeza. Então vamos lá para o próximo quesito o próximo fator que pode influenciar na hora da sua dinâmica de grupo. Dificuldade de interação social. Vamos falar o que é dificuldade de interação social. Para algumas pessoas, interagir em um grupo pode ser uma fonte significativa de ansiedade, especialmente se elas têm dificuldade em se relacionar com os outros ou se sentem desconfortáveis em situações sociais. Quando nós falamos em dificuldade de interação social, nós falamos o seguinte: existem perfis que são mais voltados para pessoas e
perfis que são mais voltados para tarefas. E existem perfis mais introspectivos e perfis mais extrovertidos. Quando nós falamos de perfil comportamental, quando nós falamos de processo seletivo, dinâmica de grupo, nós não podemos deixar de fora o perfil comportamental. E imagina que você precisa colocar à prova as suas características. E aí você, Emanuel, eu sou uma pessoa mais introspectiva, eu sou uma pessoa mais tímida, eu sou uma pessoa que não gosto muito de errar, tenho medo de errar, fico nervosa, fico nervoso. Então agora é a hora de você buscar entender como adaptar o seu perfil comportamental, visto que você, por exemplo, não tem as skills, você não tem a gente fala a extroversão tão alta, e pode ser que isso te atrapalhe, sim, mas quando você aprende a adaptar o seu perfil, como a gente falou lá, de ter certeza do que vai cair, saber como que foi, como que pode estar, e estar preparado, vai fazer com que você diminua esta dificuldade de interação social. Interação social não é aquela pessoa, não consigo ver outras pessoas, mas você fica mais tímido, mais do seu lado. Então é muito interessante que a gente passa por vários alunos, nossos alunos passam com a gente e são introspectivos, mas aí é importante você buscar dentro do seu dia a dia situações que você possa trabalhar essa interação social, certo? Por exemplo, agora se você é muito tímida, muito tímida, você precisa trabalhar um pouquinho essa timidez, perfeito? Então, um dos pontos e dos fatores que pode influenciar é a sua dificuldade de interação social. É importante trabalhar isso, visto que no mercado da aviação, visto que durante o seu trabalho, você terá interação social durante muitos, ou melhor, todo dia você vai ter interação social. Não quer dizer que uma pessoa tímida não possa desenvolver as tarefas. O mais importante é que você desenvolva tudo isso dentro do seu dia a dia, do trabalho que você faz na escola, na faculdade, no seu trabalho, com a sua família, como que você vai desenvolver essa sua interação social, certo? Então, para que você deixe bem visto isso aí, é importante você trabalhar no seu dia a dia para que você consiga perceber. Claro, entendendo qual é o seu perfil comportamental de primeira, né? A gente fala que antes de você ir para um processo seletivo, o mais importante é você entender quem está indo para esse processo seletivo de forma comportamental. E só fazendo um parênteses aqui, para que você se saia bem num processo seletivo, você precisa entender 3 passos. O perfil, o seu perfil, qual é o seu perfil, a empresa, como que a empresa busca, qual é a perspectiva dela futura, o perfil que ela está buscando naquele momento. Isso a gente não somente no edital, mas também você consegue ver isso na página da empresa e se aprofundar nesse conhecimento. E o teste. É muito importante a gente trabalhar para entender como que você será avaliada. Não somente na primeira fase, mas também durante todas as outras fases. Então a gente fala aqui como funcionam os testes. Então é o PET. Perfil, empresa e teste. Perfil, empresa e teste. Certo? Então é muito importante você focar nesses 3 pontos para que você se prepare da maneira correta. O próximo tema que nós vamos, o próximo fator que pode te reprovar é experiências passadas. Quando a gente fala de experiências passadas, nós falamos o seguinte, participantes que tiveram experiências negativas em dinâmicas de grupo anteriores podem estar mais propensos a sentir ansiedade em situações semelhantes no futuro, principalmente se foi nessa fase que você recebeu a negativa. Se você recebeu a fase negativa, que eu acredito o seguinte, a grande peneira é no início do processo. A grande peneira, que eu tenho que levar pessoas que estejam realmente alinhadas com o perfil da empresa, com o fit cultural, que tenham o fit da vaga, que tenham o fit da empresa. E quando você passa para a segunda fase, nesse caso a dinâmica de grupo, nós precisamos entender que, será que eu tive experiência, minha experiência passada nessa fase foi ok? Passei para a próxima fase? Passei. Então vai ser muito mais tranquilo, porque nós vamos jogar com as cartas que a gente já conhece. E saber como que você fez, você basicamente vai repetir o que você fez dentro da interação, dentro das perspectivas da empresa, dentro de todas as regras que foram colocadas para vocês ali durante
a dinâmica, e a gente fala daquela questão da palavra, né? Você se identificar com a palavra e para resolver uma situação. Então, o grande ponto deste fator, deste quesito, se você teve uma experiência passada, vai te dar muito mais tranquilidade e clareza. Se você não teve uma experiência tão boa, que se foi nessa fase que você foi reprovado, o que vai acontecer? Você precisa respirar e entender onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz. Você precisa saber. E nós, internamente, nós sabemos onde nós erramos. Será que foi autocobrança? Será que eu deixei passar? Será que eu não soube resolver? Será que eu não soube me expressar bem com a palavra que me deram? E assim por diante. Então é muito interessante entender essa questão. Então as experiências passadas podem gerar muita essa questão de angústia, essa questão de incerteza, essa questão de ansiedade. Ponto primordial para que a gente consiga finalizar esses quesitos, esses fatores que podem influenciar na sua aprovação ou influenciar na sua reprovação: autoconsciência. Autoconsciência, para a gente falar, a consciência de si mesmo, especialmente quando se trata de aspectos como aparência física, habilidades de comunicação ou competências específicas relevantes para a dinâmica de grupo, podem aumentar a ansiedade entre os participantes. Então, quando nós falamos de autoconsciência, essa autoconsciência ela nos traz e nos remete muito a entender quem somos nós. E eu gosto muito de responder para os alunos que me procuram qual é o perfil que a empresa busca. Eu falo muito, o seu, desde que você tenha a capacidade de ajudar a empresa a alcançar os objetivos dela. Isso você vai fazer com a experiência que você traz. Você não consegue já imaginar lá dentro e trazer essa experiência lá dentro como seria, porque você não viveu. Então você tem que trazer a experiência que você tem de todos os anos que você trabalhou, dos lugares que você visitou, por exemplo, o seu relacionamento na sua faculdade, com os seus pais, com seus amigos. Isso é ter consciência de quem você é. E quando a gente fala de autoconsciência, o que eu preciso desenvolver mais, o que eu preciso eliminar. E quando a gente fala de eliminar, pode ser que tenha perfis comportamentais que são muito mais prolixos. Então, nesse caso, eu tenho que diminuir um pouquinho, esses níveis de prolixidade para que eu não me sobressaia como um tagarela. Correto? Outra questão, eu sou tímido, como a gente falou, então como eu vou me desenvolver? Eu sei falar muito bem, e se eu tiver que improvisar, o que vai acontecer? Eu vou ter um branco. Então, autoconsciência vem muito de entender o seu perfil comportamental. Então, eu sempre vou bater nessa tecla do perfil comportamental porque eu sou um analista de perfil comportamental, eu sou uma pessoa especialista há mais de 10 anos, eu trabalho somente com perfil comportamental. E perfil comportamental vai, sim, te aprovar ou vai também te reprovar. Então, a diferença de um perfil comportamental, eu falo que o perfil comportamental é igual veneno e remédio. O que difere um do outro é a dose. Então, quando você conhece o seu perfil, você tem mais autoconsciência, você aumenta os níveis de autoconsciência, você tem muito mais clareza de quem é você, não somente das suas percepções, também das suas ações, mas também como você vai se sair durante todo esse processo. É muito importante entender isso daí. E quando você te dá clareza, segurança e tranquilidade para todas as fases. Então, quando você tem clareza de quem você é, você tem clareza de onde você quer chegar e tem a clareza de que você está preparado, está preparada, eu tenho a certeza de que você vai sair muito bem durante esse processo. Então, para que você... Agora a dica de ouro final. Esqueçam a última fase. Fiz a primeira fase, fui para a próxima. Estude, não fique esperando o e-mail chegar para você estudar. Se estude, busque entender quem é você, como o seu perfil vai reagir em cada situação. Busque entender como que é o processo da parte técnica, como é que é feito o processo e começar a se preparar. Se prepare dentro disso. Dentro dessas questões técnicas, das questões comportamentais, como eu falei, e da questão emocional. Esteja bem emocionalmente, esteja bem, durma bem antes de fazer a sua dinâmica de grupo.
Entenda o que vai cair durante a sua dinâmica para que você, de forma muito tranquila, para que você, de forma muito consciente, possa sair muito bem. E quando passar essa fase, você deleta essa fase e vai para a próxima. Agora eu gostaria de pedir para vocês, antes de finalizar, se foi ok, para que você, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, você curta ali se o conteúdo fez algum sentido para você e compartilhe essa ideia, compartilhe com outras pessoas. Clique em compartilhar, manda o link para outras pessoas, afinal de contas você só precisa de uma vaga. O maior concorrente é você mesmo, certo? Então foi um prazer imenso estar com vocês nesse vídeo. Nos próximos vídeos nós vamos falar como minimizar estes fatores e eu tenho certeza de que com autoconsciência, você vai ter, entendendo o seu perfil comportamental, você com certeza vai alcançar os seus objetivos, vai alcançar as suas tão sonhadas asas. Até o nosso próximo vídeo, um grande abraço e fiquem todos com Deus.